Amém. Olha aí. Graça e paz, queridos. Boa noite. Para mim é uma alegria às vezes a gente não quer chorar, mas para mim é sempre uma alegria estar aqui na minha casa. Graças a Deus por isso. Convidar vocês para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. E no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: porque o reino dos céus, eu gosto muito dessa tradução, o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar pastores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Versículo 3. E saindo, perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem uma outra versão que no versículo 1 diz que o reino dos céus... Não é outra versão, é essa aqui. É semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada. A palavra de Deus está dizendo em Mateus capítulo 20 que tinha um homem
E aqui Jesus, ele está contando uma parábola para ensinar algo para aqueles homens. E que um homem que precisava de pessoas para trabalhar no seu campo, na sua vinha. Só que todos esse texto, todos esses capítulos, a gente não pode desassociar eles do primeiro versículo, que fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. E eu gosto dessa versão, porque essa versão diz sobre um pai. E esse homem, ele levanta cedo para assalariar pessoas, é o que o texto diz, para chamar pessoas, para trazer pessoas para trabalharem no seu campo. E eu queria que tu pensasse nesse texto, com essa semelhança que Jesus cita. Esse campo é semelhante a um reino. Esse pai que tem uma família é semelhante a um outro pai que também tem uma família com muitos filhos. E esse homem sai, e aqui nessa versão ele vai falando das horas que ele vai chamando essas pessoas, mas tem uma outra versão que fala que ele chama uns para trabalharem 12 horas, outros para trabalharem 9 horas, esses que são da terceira e da sexta, 9 horas e 6 horas. Talvez essa vinha, o regime fosse 12 por 36, né? Porque alguns trabalhavam 12. Outros ele traz e recruta para trabalhar 3 horas, e os últimos ele traz para trabalhar 1 hora. Fica claro e fica evidente que tem algumas pessoas aqui que trabalharam mais. Mas quando esse pai, que é um pai de família, e que traz uma semelhança de um reino, que tem um pai que é pai de uma família, ele chama cada um desses homens para fazer algo específico na sua vinha. E aí tem gente lá trabalhando 12 horas. Obrigado. Tem gente lá trabalhando nesse reino há 50 anos. Tem gente lá trabalhando há 40, há 30. E tem uma turma que às vezes chega assim como um foguete, que está 1 hora, 1 mês, 1 ano. Mas para todos, independente do seu tempo, esse pai tem um propósito. Esse pai tem algo para realizar através do trabalho de cada um desses trabalhadores. E parece que até o fechamento da jornada, até a hora que aparece a grana e que cada um vai ser recompensado, as coisas vão acontecendo da forma como esse pai quer, da forma como esse homem quer. Todos trabalham, cada um cumpre a sua função. Cada um sabe o que tem que fazer. Talvez uns ajudando os outros, porque quem está há mais tempo já conhece alguns caminhos, já sabe de algumas coisas. Todos envolvidos.
em cumprir com aquilo, com a tarefa, com o chamado, com o propósito que eles tinham naquele lugar. Mas chega uma hora que o pai precisa cumprir com aquilo que ele prometeu. E não é de propósito. É de propósito. Que ele chama primeiro os que chegaram por último. Eu tenho meditado pelo menos há uns 6 meses nessa palavra. Por conta de um outro texto que eu vou ler daqui a pouco. E eu tenho pensado muito a respeito disso. E deixa eu te dizer uma coisa, de todo o meu coração. Eu não tenho expectativa nenhuma de falar nada aqui que vá tocar o teu coração. Nenhuma. Zero. Porque eu, Heron, não tenho condições de falar nada que toque o teu coração. Mas eu tenho uma esperança que o Espírito Santo de Deus possa comunicar no teu coração a respeito da vontade dEle e a respeito daquilo que Ele tem com a tua vida. Amém? Ele começa a pagar e começa a entregar. Os caras trabalharam 1 hora. O sol já estava bem fraquinho. Pegaram a grana e foram embora. Aí vem a galera das 3 horas. Trabalharam 2 horas a mais só. Receberam. A palavra de Deus diz que foram embora. Vieram das 6, vieram das 9. E veio a galera que estava lá o dia inteiro na labuta. 12 horinhas. Sol. Sede. Talvez tenha chovido naquele dia. Chuva. E no coração deles, eles criaram uma expectativa que eles iam ser recompensados por mais. Mas quando eles foram chamados para fazer aquilo que eles precisavam fazer, o dono da vinha já tinha combinado com eles o que ia lhes dar. E aqueles homens começam a murmurar e começam a reclamar, porque aos olhos deles, e talvez aos meus olhos, vou falar só de mim, era injusto eles receberem a mesma coisa que a galera que trabalhou 1 hora. Aos olhos deles, não era certo. E muitas vezes nós pautamos a nossa vida naquilo que é certo e naquilo que é errado. E porque achamos que a gente faz alguma coisa certa, somos merecedores de alguma recompensa por isso. Murmuraram, reclamaram. E aquele pai de família, aquele homem bondoso, que foi isso que ele disse para eles: porque os olhos de vocês são maus, porque vocês julgam segundo os parâmetros que vocês têm, eu não posso ser bom e dar para esses a mesma coisa que eu dei para vocês? E é claro que aqui existe uma relação, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A relação dos mais velhos com os mais novos. Porque queira você ou não, agora eu estou falando não com aqueles que são velhos ou que são mais experientes de idade, mas com aqueles que são mais experientes no Evangelho.
Esse texto fala. E nessa versão que eu li, está tudo escrito em vermelho. E quando está escrito em vermelho é porque foi Jesus que falou. Que existem últimos que serão primeiros. Esse texto fala que tem alguns que vão passar correndo por outros. Simplesmente porque esse reino tem um pai que decidiu fazer as coisas dessa forma. E aqui é que começa a dar o problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem trabalha 12 horas, é óbvio que trabalha muito mais do que quem trabalha 1 hora. E quem trabalha 12 horas, talvez ele vá fazer as coisas muito melhor do que quem faz durante 1 hora. Mas não é a respeito disso que esse pai está falando. E esses homens que foram ali e reclamaram por causa de um salário e por causa de um dinheiro, talvez eles pudessem pensar que pelo fato daqueles que trabalharam só 1 hora, eles tinham direito a ganhar mais porque eles faziam melhor, porque eles tinham mais conhecimento, porque eles tinham um modo de fazer que era melhor, porque eles foram mais exercitados. Mas de novo, o dono dessa vinha, o dono desse campo, e não esquece, esse campo é semelhante ao reino dos céus. O dono desse reino, que é o reino dos céus, ele não está interessado em uniformizar uma família, e tampouco em limitar alguns em função de outros. A palavra de Deus diz em Efésios que nós não temos condições de fazer nada para receber a graça de Deus, porque se fizermos, deixa de ser graça, deixa de ser um favor imerecido. Mas muitas vezes dentro da nossa relação, muitas vezes dentro das nossas amizades, muitas vezes até no lugar onde trabalhamos, nós podemos nos achar mais merecedores de algumas coisas, porque estamos ali há mais tempo, porque talvez sabemos fazer com mais destreza, de uma forma melhor. Mas esse reino, que é o reino dos céus, ele tem um pai. E nessa semelhança que ele faz com o campo, quem é dono de um campo, ele não contrata um funcionário para trabalhar no seu campo e fazer aquilo que o funcionário quer fazer. Mas ele contrata alguém para trabalhar no seu campo, porque ele quer que aquela pessoa faça aquilo que ele quer que ela faça. Está entendendo? Esse reino não é um reino onde nós fomos chamados para fazer as coisas da forma como a gente quer. Esse reino não é um reino onde a gente pode quantificar aquilo que vamos receber em troca daquilo que entregamos. Porque de fato, se entregamos alguma coisa, entregamos porque primeiro recebemos.
se entregamos alguma coisa, é porque de alguma forma nós enxergamos alguém que entregou tudo por nós. Se fazemos alguma coisa, é porque um dia cada um de nós foi resgatado de um lugar, e cada um tem a sua história. E esse pai, se tu me perguntar assim, qual é a hora? Não sei. De fato, aqui foi uma parábola para ensinar alguma coisa. Mas esse pai, ele continua chamando trabalhadores para esse reino. O final desse texto diz: assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Há muitos anos atrás, talvez uns 20, mais do que 20, uns 25, eu vi o pastor Glavan pregar essa palavra. E como o texto está falando, que esse pai, ele pagou o que ele queria para cada um, e ele pagou mais para aqueles que chegaram na última hora. Quando a gente lê que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, a gente pode cair no engano de achar que Deus é um Deus seletivo. Mas eu guardei isso no meu coração. Esse texto no original, ele diz assim, ó, o pastor Glavan pregou isso. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos atendem ao chamado. E eu não sei quanto tempo o pai tem te chamado. Eu não sei há quanto tempo o dono dessa vinha tem ido na praça e tem te encontrado. Aqui no nosso Rio Grande, sentadinho na praça, comendo uma bergamota, tomando um chimarrão. Eu não sei há quanto tempo esse pai tem andado atrás de ti e tem te chamado. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, que ele encontrou alguns homens que estavam ociosos. E talvez na tua cabeça tu possa pensar assim, ó, mas eu não tenho tempo. Só que quando a Bíblia diz que essa vinha era semelhante a um reino, esse pai, ele tem procurado pessoas que queiram trabalhar no seu reino. E talvez você esteja ocioso no reino dos céus. Talvez a tua vida é uma vida que tu faz muitas coisas. Mas talvez também a tua vida seja uma vida que tu não faça nada conforme esse pai quer que tu faça. Talvez tu está envolvido com tantas coisas. Talvez no teu coração tu tem tantos projetos, tu quer tantas coisas, porque afinal de contas, tu recebeu algo de um pai. Talvez tu tenha tantos sonhos na tua vida, tu projete tantas coisas, e o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer falar contigo. Esse dia lá na igreja, eu falei uma coisa, eu vou falar.
Eu falei um negócio lá na igreja. E aí passou um dia, o Léo foi lá em casa almoçar lá. O Léo, a Aline e as crianças. E aí nós estávamos conversando, e conversa vai, conversa vem e tal. E eu falei uma coisa no culto assim. Eu disse que muitas vezes nós caminhamos em cima de uma impressão que a gente recebe. E aí eu brinquei, eu falei assim, ó. Mas o reino dos céus, ele não é uma... Como é que é o nome do negócio que faz impressão? Não. Não é uma gráfica. Não, só falei isso. E aí o Léo disse assim, ó, tu não crê nas coisas, né? Ele disse ali no culto. Mas sabe por quê, queridos? Vou ser bem simples. O Espírito Santo não precisa colocar impressão em ninguém. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que fala. Na minha Bíblia, na tua Bíblia diz que ele não vai te deixar desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas se tu pegar uma estrada e tu tiver a impressão que é por esse caminho, talvez tu erre o caminho. Se tu andar num carrinho, num motorzinho bem fraquinho, e tu quiser subir em algum lugar que não dá para subir, vai precisar aparecer uma caminhonete para te guinchar. O Mateus foi pedir a Sabrina em casamento e quase nem chegou no lugar. O Espírito Santo fala. Ele não tem problema nenhum em falar. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança também dele. Pode vir, pessoal do louvor. Lucas, capítulo 12. O Espírito Santo quer falar contigo, querido. Lucas capítulo 12, no versículo 35, Jesus começa a falar a respeito da parábola do servo vigilante. E por muitos anos, na minha vida, eu não li esse texto. E eu tinha uma ideia errada a respeito desse texto. Porque no final dele, no versículo 47, depois você pode ler todo ele em casa e meditar. Jesus diz assim, ó. E o servo, presta atenção nisso. E o servo, porque talvez nessa noite aqui existam alguns servos que vivem nessa condição. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Soube qual era a vontade do seu Senhor, não se aprontou e tão pouco fez como era para fazer, receberá muitos açoites. Versículo 48. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Tem alguns que simplesmente saem fazendo, sem saber qual é a vontade do Pai. Trabalham e andam por um reino onde um homem entregou a sua vida para nos reconciliar com o Pai, e acham que podem sair fazendo de qualquer maneira, porque estão presos numa mentalidade de achar que se fizerem o certo,
vão ser recompensados por aquilo. E essa última frase era onde eu me enganava. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu achava que esse texto, ele estava diretamente relacionado às pessoas que têm algum cargo, alguma posição. Tu é líder. E ao que muito foi dado, muito será cobrado. E por muito tempo eu alimentei isso dentro da minha cabeça. Mas sabe o que muito nos é dado? E muitas vezes a gente pode negligenciar isso ou não olhar para isso. É o saber a vontade de Deus. É o saber qual o desejo que Deus tem a respeito da tua vida. E o Evangelho nunca vai deixar de ser alguém que precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Ele. Só que muitas vezes nós não queremos negar a nós mesmos. Muitas vezes nós queremos estabelecer sobre os outros aquilo que pensamos e aquilo que achamos. Muitas vezes nós não entendemos que o dono dessa vinha, ele quer comunicar no coração de cada um o que fazer nessa vinha. E nós, como irmãos, andarmos um edificando a vida do outro e ajudando a completar o trabalho dessa vinha, desse reino que é o reino de um pai que decidiu entregar para todos os seus filhos de igual forma. E eu falei que não tinha nenhuma expectativa, né? Mas o Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo sabe por quais caminhos tu tem andado. E um dia eu ouvi uma voz. Que era um tempo de eu sair. E eu não queria sair. Eu prefiro a praia, o Lami do que os ingleses. A prainha de Paquetá, ali em Canoas, do que Jurerê Internacional. Eu não queria. Mas eu disse um dia para Solange, o dia que eu chegar diante de Deus, eu não vou poder dizer para Ele, Senhor, eu não queria. O dia que eu chegar diante de Jesus e poder enxergar aquele que recebeu os cravos, o chicote. O dia que eu chegar diante dele, eu não posso ter coragem de dizer para ele, Jesus, eu não queria. Chega uma hora que você precisa decidir. E a Bíblia é repleta de pessoas que precisaram decidir. Ou você trabalha esperando a recompensa, ou você simplesmente trabalha porque entende que aquilo que tu recebeu é muito mais do que aquilo que está entregando. Você dá ao lado para as pessoas que chegaram por último passar correndo por você, ou você vai ser alguém que simplesmente pensa que pode de alguma forma
dizer o que os outros têm que fazer. E se tu sabe qual é a vontade do teu pai, e tu não tem cumprido ela, significa que tu tem vivido debaixo da tua vontade. E se tu te acha capaz, por aquilo que tu tem, por aquilo que tu conhece, por aquilo que tu já agregou na tua vida, se tu te acha capaz de sair fazendo alguma coisa, talvez tu vai ser digno de poucos açoites. Agora, se de fato tu entender que esse reino é um reino onde existe um pai que te criou com um plano e com um propósito, e que esse plano e esse propósito, quando Davi enxergou essas coisas, ele exclamou que eram maravilhosos os dias que o pai tinha escrito a respeito dele no seu livro. Você vai entender que a sua vontade precisa ser realizada todos os dias. Você vai começar a entender por que você tem que ser levado como ovelha muda para o matadouro todos os dias. E aí o dia que esse pai decidir te pedir, tu vai conseguir entregar, porque o muito que ele te deu, tu obedeceu, porque o muito que ele te deu, tu foi capaz de obedecer. Eu não sei como tu chegou aqui, eu não sei como são os seus dias. Hoje eu encontrei um amigo, fui tomar um café de muitos anos, e ele estava dizendo para mim assim: eu vivi muitos anos dentro da igreja, montando um estereótipo para as pessoas acharem que eu era um cara que respondia bem ao que era preciso responder. Eu vivi muitos anos dentro da igreja tentando esconder quem eu era e querendo agradar aqueles que podiam me dar alguma coisa e me retribuir de alguma forma. E dessa forma eu perdi tudo. Dessa forma eu nunca consegui viver uma vida transparente, uma vida desnudada, tanto diante do meu pai como diante dos meus irmãos. E essa escolha, ela é minha e é sua. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Tudo aquilo que o pai te prometeu, ele vai cumprir. Não precisa olhar para o lado. E se tu olhar para o lado e tu vê que tem alguém querendo passar, dá ao lado. Dá ao lado. Se Deus te colocou em algum lugar onde tu pode simplesmente proporcionar para os teus irmãos um lugar, um espaço, aonde eles podem cumprir com o plano que Deus tem, faça isso. Sem se importar se ele vai receber mais like, sem se importar até onde ele vai, mas sabendo que tu é alguém que tu pode contribuir com o plano e com o propósito que o Pai tem na vida dos teus irmãos. E se esses caras tiveram a petulância de ir falar com o dono da vinha e reclamar para ele a respeito do seu salário, imagina o que eles não faziam com aqueles que eram iguais a eles, porque pensavam estar num lugar ou numa posição melhor. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso não tem nada a ver com o reino dos céus. Isso tem a ver com a nossa humanidade, com a nossa carne, com a nossa natureza caída. Então tu tem uma escolha.
E não adianta pedir aumento. Não adianta querer que o salário seja maior. Porque tu já recebeu algo que não tem preço. Não tem como quantificar o teu trabalho. Porque Ele já entregou o fruto do seu penoso trabalho. Não tem como tu estabelecer para alguém o que ele precisa fazer, porque é de graça. Glória a Deus. Deus, chega. Existe um pai que é dono de uma vinha. E esse pai te trouxe nesse lugar. E esse pai tem um propósito com a tua vida. E a partir do momento que tu sabe disso, tu te torna alguém indesculpável. Mas não é indesculpável porque tu vai receber culpa. É indesculpável porque tu sabe. Porque te foi revelado. E diante dessa palavra, diante desse Pai, diante desse reino, cada um de nós precisa dar uma resposta. E deixa eu te dizer, o teu sacrifício nunca vai se comparar ao sacrifício dele. Então não tem como negociar. O que tu vai entregar nunca vai chegar perto do que ele entregou. Mas tu precisa tomar uma decisão. Tu precisa entender que o ócio da tua vida espiritual não condiz com o reino de Deus. Ele tem um propósito. E nessa noite Ele te convida a trabalhar nesse reino e fazer aquilo que Ele quer que tu faça. Amém? Vamos adorar a Deus? A decisão é tua. Eu nunca faço apelo quando eu prego, porque eu penso que o Espírito Santo ele precisa gerar uma consciência dentro de nós. E é realmente Ele, é realmente o Espírito Santo quem faz essa obra no nosso coração. Porque muitas vezes eu respondi a um apelo, vim à frente, voltei para o meu lugar e continuei vivendo a mesma vida que eu vivia, fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Ele tem te chamado. E a resposta é tua. Amém?